1 Samuel 14 é o texto que vamos estudar. Duas meninas brincavam em um parquinho, quando do nada uma delas começou a competição. Quantas bonecas você tem? Uma perguntou para a outra. A amiga respondeu: eu tenho 10. E você? Eu tenho 5. E quantas amigas você tem? A outra respondeu: eu tenho 5. E você, quantas tem? Ela disse: eu tenho 3. Percebendo que estava em desvantagem, a que começou a brincadeira apelou. Perguntou: quantos? Você tem avô? A menina disse: claro, tenho avô. E quantas mulheres ele tem? Meu avô só tem um, é minha avó. Pois é, eu ganhei. O meu tem 2 mulheres. Ela saiu pulando, cheia de si e gritando: eu venci, eu venci. Será mesmo? Não é o que acontece conosco às vezes, irmãos? Nós nos vangloriamos de algumas vitórias, mas nem sempre percebemos que no processo sofremos derrotas. Pense no homem bem-sucedido solitário, ou no milionário que não tem paz interior, ou no grande líder de uma corporação que não goza de prestígio perante os seus liderados. Ou pense nos pais que têm sucesso profissional do lado de fora, mas mal conhecem os filhos do lado de dentro. A vida está repleta de exemplos de pessoas que venceram, mas perderam. O mesmo pode ser dito de Saul, o primeiro rei de Israel. No campo de batalha, ele foi até certo ponto um vencedor. Mas do lado de dentro, da própria casa, do próprio coração, ele foi um perdedor. Que este não seja o nosso retrato. De toda forma, irmãos, para nos ajudar, o texto sagrado nos convida nesta tarde à ponderação. Não apenas celebrem as vitórias, considerem-nas atentamente. Vamos fazê-lo enquanto estudamos este texto. 1 Samuel 14, eu quero começar lendo o verso 23. E como temos feito, eu peço que tenhamos as nossas Bíblias abertas, pois ao longo da exposição vamos ler grande parte do texto. Ele é bem extenso, a argumentação se dará em sua maior parte com a apresentação do próprio texto. Eu farei um comentário aqui e ali, mas eu quero ler o texto com vocês e destacar as aplicações que saltam dele para as nossas vidas. Comecemos então com o verso 23, que nos diz: assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. Oremos ao Senhor mais uma vez, irmãos. Pai, muito obrigado por este privilégio que temos de nos aproximar de Tua presença mediante Cristo Jesus, de tomar parte em uma Assembleia Santa, em uma reunião que tem por propósito dar glória ao Teu nome. Muito obrigado porque temos a Tua palavra em nossa língua mãe,
de modo que podemos estudá-la, conhecê-la e aplicá-la às nossas vidas. Tua palavra, disse o salmista, é perfeita e por isso tem o poder de revigorar a alma. Os teus testemunhos, continua o mesmo salmista, são dignos de toda confiança e podem tornar os inexperientes sábios em tua presença. Faz isso, ó Espírito Santo de Deus. Toma a tua palavra e aplique-a aos nossos corações, de modo que nesta tarde sejamos encorajados por ela, corrigidos por ela, animados por ela. Oramos assim, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. O texto que vamos estudar nos coloca diante de um personagem notável, Jonatas, o filho do rei Saul. Ele não é um dos 3 protagonistas do livro. Ainda assim, ele tem o seu lugar de destaque como coadjuvante. Sempre que aparece, o autor sagrado o apresenta como modelo de masculinidade cristã, de amizade leal e de serviço abnegado à causa do Senhor. Jonatas, contudo, não é o único personagem da passagem. Na verdade, o que temos aqui é um contraste entre Saul e Jonatas, entre pai e filho. É assim que muitas vezes o autor deste texto defende seus argumentos, por meio de comparações, através de contrastes. O contraste deste texto se acha no contexto de uma grande vitória. Como acabamos de ler, o Senhor deu a Israel grande vitória perante os filisteus. É o que faz em muitas ocasiões com você, com a sua igreja. Por graça, Deus nos concede muitas e variadas vitórias. Louvado seja o nome dele por isso. A questão nesta tarde, porém, é a seguinte: o que fazemos com elas? Ou delas? Como devemos encarar as vitórias que o próprio Deus nos concede? Sobre as vitórias que Deus nos dá, há 3 aspectos presentes neste texto que precisamos considerar, irmãos. Primeiramente, consideremos a fonte da vitória. Eu gostaria que você voltasse os seus olhos para o texto, mais especificamente para o início dele. O texto começa com o contraste. De um lado você tem Jonatas, verso de número 1, dizendo ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu. Do outro, verso 2, você tem Saul, sentado debaixo de uma romanceira, cercado por uns 600 soldados. Depois do contraste, verso 4, nós temos um obstáculo no caminho de Jonatas. O texto registra em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Jonatas então está praticamente sozinho. E para chegar ao acampamento dos filisteus, ele ainda precisa atravessar, escalar um penhasco. Mesmo assim, ele continua dizendo a seu escudeiro, verso 6,
vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. E a pergunta é: por que ele o faz? O que o motiva a deixar o próprio acampamento seguro e a se arriscar com apenas um escudeiro contra o acampamento dos filisteus? A resposta é fé, irmãos. E ela se acha ao final do verso 6, quando o próprio Jonatas diz ao escudeiro: talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Como escreve um comentarista, irmãos, grande convicção sobre Deus, nada pode impedir o Senhor de agir. Geralmente produz grande expectativa na obra de Deus. Talvez o Senhor haja para nos dar a salvação. Cheio desta expectativa, Jonatas propõe o seguinte para o escudeiro, versos 8, 9 e 10. Venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem: subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Foi o que fizeram. E quando os filisteus os avistaram, gritaram no verso 12: subam até aqui e lhes daremos uma lição. Diante disso, continua o texto, Jonatas disse a seu escudeiro: siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. E o narrador acrescenta, versos 13 e 14: Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e seu escudeiro, logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Impressionante, vocês não acham? E quais foram os efeitos daquela vitória inicial do príncipe de Israel? Bem, o verso 15 registra: então caiu terror sobre todo o exército filisteu. Na mesma hora, verso de número 20, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Alguns hebreus, verso de número 21, que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Por fim, verso 22, quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-os. A investida inicial de Jonatas provocou tudo isso, irmãos. Seus inimigos ficaram confusos, seus irmãos, amigos foram despertados para a batalha. Foi um feito e tanto. Mas ainda precisamos perguntar: de onde veio aquela vitória inicial de Jonatas? Qual foi mesmo a fonte desta vitória? O autor sagrado não nos deixa em dúvidas, irmãos. Pois ao final desta sessão, verso 23, que lemos ao início, ele escreve: assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia. A vitória, portanto, veio de Deus. Ainda assim, foi Jonatas que iniciou e travou a batalha.
E o que podemos aprender com ele, irmãos, ao início deste texto? Com o guerreiro de Israel, nós podemos aprender aqui sobre fé. A fé bíblica, como lemos no texto, não é arrogante. Fé bíblica é humilde. Jonatas sabe que Deus pode salvar, não sabe? Mas ele usa um talvez. Talvez o Senhor haja para nos salvar. O que é isso, irmãos? O servo de Deus reconhece ao mesmo tempo o poder e a liberdade do Senhor. Isso é o mesmo que dizer Deus pode salvar. Ele não é obrigado a fazer. Deus tem o poder para salvar, mas Ele não é meu empregado. Muitos dos nossos dias discordariam de Jonatas. Para alguns cristãos, as expressões talvez o Senhor haja, ou se for da vontade de Deus, são expressões que revelam falta de fé. Para eles, fé é determinar o que se quer de Deus, é dar ordens ao Senhor, é ditar o que se espera que Ele faça. Esta não é a fé bíblica e cristã. Fé bíblica não é arrogante. Ela é humilde. Senhor, nós sabemos que Tu podes, mas nós entendemos, não podemos Te dar ordens. Ao mesmo tempo, irmãos, a fé bíblica não é centrada no poder humano, na inteligência humana, nas circunstâncias favoráveis dos homens. Fé, biblicamente falando, é algo que deve sempre estar centrado em Deus. Jonatas não confia em sua espada. Ele não confia em seu escudeiro. Ele vai ao acampamento dos filisteus confiando em Deus. Sim, Deus é livre para operar ou não. Mas sim, eu tenho certeza, Ele pode salvar. Você crê assim? Então, seja qual for a sua situação nesta tarde, olhe para Deus e não para as circunstâncias. Você está doente? Há alguma crise destruindo a sua família? Você tem um parente não cristão para quem tantas vezes pregou e ainda não viu o fruto da salvação? Olhe para Deus e espere nele, pois nada pode impedir o Senhor de salvar. Ele não tem de fazê-lo, eu sei, mas Ele pode. Ele não é obrigado a fazê-lo, eu sei, mas Ele pode. Ele não será movido por minha oração. Eu não vou mexer na vontade dEle, pelo que falo ou deixo de falar, mas eu posso crer. Eu creio que o meu Deus pode salvar com muitos ou com poucos. Com o guerreiro de Israel, irmãos, nós também aprendemos sobre como desenvolver a fé. De onde veio a fé de Jonatas, Tom? Ou como ela foi encorajada? Irmãos, muito provavelmente, a fé de Jonatas foi desenvolvida na história da redenção. Este servo de Deus conhecia o Êxodo.
Ele sabia acerca das vitórias de Josué, as conquistas ou a conquista de Canaã. Ele deve ter ouvido dezenas, centenas de histórias sobre os juízes de Israel. Logo, a fé deste jovem não é um salto no escuro. A fé deste jovem é um salto na história da redenção. Ele pensa assim: Deus pode salvar hoje. Pois é o que ele tem feito, vez após vez. É assim que a nossa fé é encorajada. É por isso que temos a Bíblia. E é por isso que precisamos nos valer deste privilégio. A Bíblia é a revelação da história da redenção. De Gênesis a Apocalipse é o que temos: Deus chamando e salvando o seu povo. À medida que ouvimos a Bíblia, lemos a Bíblia, irmãos, somos apresentados e convidados a confiar no Redentor. Faça uso da sua para a glória de Deus e crescimento da sua fé pessoal em Cristo. Eis porque também precisamos conhecer biografias, sejam elas de pessoas do passado que já morreram, ou sejam elas das pessoas com quem vivemos aqui. Ao ouvir sobre como Deus lidou ou lida com elas, nossos irmãos e irmãs, nós somos encorajados, desafiados. Da mesma forma, irmãos, a maneira como levamos a vida cristã pode em muito encorajar os nossos irmãos. A vida deles nos inspira, sim. A nossa também pode fazer o mesmo com eles. Percebam, Jonatas não apenas venceu. Ao vencer os primeiros filisteus, o exército inteiro foi despertado. Os homens que tinham trocado de lado, os outros que estavam escondidos nas cavernas, os homens que estavam sentados com Saul, quando ouviram falar, quando tomaram conhecimento da fé de Jonatas e do que Deus estava fazendo, todos vieram à batalha. Esse é o tipo de iniciativa ousada de que precisamos na igreja, irmãos. Enquanto alguns se sentam debaixo de uma árvore qualquer, como Saul, outros, alguns poucos às vezes, se arriscam na obra de Deus para fazer algo grande para o Senhor. Ah, pastor, as dificuldades são inúmeras, eu sei. Os trabalhadores são poucos, eu também sei. Mas o que mais importa é o seguinte, irmãos. Embora não tenha de nos atender sempre, o Senhor geralmente se agrada de iniciativas ousadas tomadas pela fé. Vou lembrá-los de 2 exemplos. William Carey, pai das missões modernas. Ele despertou uma geração inteira de missionários com a seguinte mensagem: tentem grandes coisas para Deus e esperem grandes coisas de Deus. John Knox, o grande reformador da Escócia, vivia em pé de guerra com a coroa britânica. Em dado momento ele se levantou e corajosamente disse: um homem com Deus está sempre em maioria. Posso ouvir um amém? Amém. Tom, todo mundo foi para essa feijoada, Tom?
De fato, irmãos, se é assim, nos arrisquemos pelo Senhor em sua obra, ousemos por Ele em sua casa, nos entreguemos ao serviço dEle, com as crianças, adolescentes, com os jovens, com os homens, com as mulheres, nos coloquemos à disposição do nosso Deus, crendo que, a despeito de nossas dificuldades pessoais, Ele pode salvar com muitos ou com poucos. Ele pode usar a você. Ele pode fazer de mim um instrumento nas mãos dele. Coloquemo-nos todos à disposição do nosso Deus. Vivamos de tal forma que ao final da vida, como disse o missionário Jim Elliot, só nos reste morrer. E que através de nossas vidas, Deus encoraje e inspire muitos outros irmãos. Com que propósito? Nossa própria glória? Para que sejamos lembrados nas próximas gerações? Não. O propósito é a glória de Deus. Era o que estava na mente de Jonatas. Os filisteus não poderão impedir o avanço do reino de Deus. É o que deve ocupar a nossa mente também. Os problemas, as dificuldades não poderão impedir o avanço do evangelho aqui. Nós trabalhamos, nós oramos, nós estudamos, nós pregamos, nós cuidamos, mas ao final do dia, cantamos como o salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja a glória para sempre. O Senhor, então, é a fonte de nossas vitórias. Há outros aspectos que precisamos considerar, sim. Consideremos, em segundo lugar, o perigo da vitória. Israel venceu a batalha, irmãos, mas mal pôde celebrar. Por quê? Verso de número 24. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia. Não necessariamente porque lutaram, percebam o texto. Estavam exaustos, pois Saul lhes havia imposto um juramento dizendo: maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Verso 27. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Uma melhor tradução seria: seu vigor foi recuperado, sua força foi restaurada. Então um dos soldados lhe disse, verso 28, seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja todo o que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos. Os homens estão exaustos por um juramento tolo. Qual foi a avaliação de Jonatas, o príncipe de Israel? Versos 29 e 30. Meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como os meus olhos brilham desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido um pouco do que tomaram dos seus inimigos. A matança de filisteus não teria sido ainda maior
Em outras palavras, meu pai perdeu a oportunidade de vivenciar uma vitória ainda maior sobre os filisteus. Mais do que isso, porque os homens estão exaustos. Ao final do verso 31, o texto diz: completamente exaustos. O verso 32 nos diz: eles se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois e bezerros e mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com o sangue. E alguém disse a Saul: veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. De fato, mas o que eles poderiam fazer? Estavam morrendo de fome. Tentando resolver o problema, verso 35, Saul edificou um altar para o Senhor. Foi a primeira vez que fez isso, diz o autor sagrado. E imediatamente depois, verso 36, ele disse aos soldados: desçamos atrás dos filisteus à noite. E antes que pudessem fazê-lo, ao final do verso 36, surge um sacerdote que diz: consultemos aqui a Deus. Saul faz, verso 37, devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? E o autor sagrado acrescenta: mas naquele dia, Deus não lhe respondeu. Então disse Saul, verso 38, venham cá, todos vocês que são líderes do exército, vamos descobrir que pecado foi cometido hoje. E para encurtar a história, eles lançaram sortes para saber quem havia errado. E ao final do verso 42, o texto registra: Jonatas foi indicado. E Saul disse ao próprio filho, verso 44, que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Os soldados, porém, disseram a Saul: será que Jonatas, que trouxe esta grande libertação para Israel, deve morrer? Nunca. Juramos pelo nome do Senhor, nenhum só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. O autor sagrado nos diz logo depois: então os homens resgataram Jonatas, e ele não foi morto. E Saul parou de perseguir os filisteus. E eles voltaram para a sua própria terra. De novo, irmãos, o escritor está nos dizendo: Saul perdeu uma grande oportunidade. Por causa de um juramento tolo, ele levou o exército inteiro ao esgotamento de suas forças. Por causa de um juramento tolo, ele quase matou o próprio filho, o mesmo que foi responsável pela vitória. Por causa de um juramento tolo, ele perdeu a oportunidade de vencer os filisteus de maneira, quem sabe, àquela época, definitiva. É o que nós também podemos experimentar às vezes, irmãos. Pastores, líderes e pais, às vezes acabam levando os seus rebanhos ao esgotamento e à amargura. Saul era o rei deles. Deveria ter feito de tudo para cuidar dos soldados.
Mas não é o que faz. Ele lhes impõe um jejum tolo. Quase leva o exército inteiro à morte. Levou os soldados ao pecado. Quase matou o próprio filho. Perdeu a oportunidade de uma nova vitória. E naquele dia começou a perder o próprio filho e os soldados de Israel que se afastaram dele. Tenhamos cuidado, irmãos. Ao abusar de sua autoridade, pai, você pode acabar perdendo o seu filho. Ao exigir da igreja mais do que Deus espera dela, pastores acabam perdendo os rebanhos. Algumas de nossas exigências podem endurecer o coração de nossas famílias, podem sobrecarregar nossos irmãos em Cristo. Nossos filhos precisam mesmo de punição o tempo todo, irmãos. Precisam viver sob severa disciplina todo dia. Não podem ter folga. Não podem relaxar momento algum. Eles não podem errar com você assim como você erra com Deus. Tenhamos cuidado. Às vezes, sob a desculpa da boa educação, nós estamos empurrando os filhos para longe de casa. E os nossos irmãos da igreja, eles precisam mesmo atender a todas as programações da semana. Nem o pastor às vezes dá conta. Mas se ele não atende ao seu ministério, à sua programação, você o vê como menos santo. Você acaba falando algo que não deveria falar. Ou se sentindo levemente superior àquele que não pode estar com você em tudo. Mas pense bem, meu irmão. Quem vai cuidar da família do seu irmão? Como os nossos irmãos vão glorificar a Deus no mundo? Como serão bons profissionais, bons estudantes? A quem vão evangelizar se moram na igreja? Tenhamos cuidado então com as nossas exigências. Às vezes estamos pedindo muito mais do que Deus espera deles. Outra lição que salta desta segunda parte do texto é a seguinte: Deus não pode ser comprado com religião externa. Já ouvimos isso muitas vezes. Mas o texto destaca esta lição. De acordo com o que temos ouvido, Saul está cada vez mais longe do Senhor. Mas curiosamente, este texto nos diz que ele está também cada vez mais religioso. Não é interessante? O homem está se afastando de Deus, mas ele não se torna mais imoral, ele se torna mais religioso. O autor sagrado nos diz que ele levantou aqui um altar pela primeira vez na vida, e você pensa, ele é uma bênção. Tenha calma. Ele fala do pecado dos seus soldados. Ele proclama um jejum nacional em Israel. É um homem de Deus. Tudo isso, irmãos, é religião externa, que tem por objetivo único conquistar o favor divino. Nada tem a ver com o coração do rei.
é performance, são obras. É a tentativa de Saul de assegurar o seu reinado, sobre o qual ele ouviu, capítulo passado, já está perdido. Vai que dá certo. Vai que Deus se agrada de mim neste jejum. Vai que o Senhor me atende nesta oração. Não se compra salvação, irmãos. Se recebe. Não se conquista favor divino. Ele nos é uma dádiva de Deus. Eis a diferença entre Saul e Davi. Ao pecar, Saul tenta performar diante de Deus, agradá-lo com religião externa. Davi não. Quando o profeta lhe diz: você é culpado pelo pecado com Batseba, ele simplesmente se lança à presença do Senhor e clama: Deus, tenha misericórdia de mim. Façamos o mesmo, irmãos. Recorramos à misericórdia de Deus. Lancemos mão da graça do Senhor. Nos lembremos de nosso advogado fiel. João nos disse: vocês podem e vão pecar, mas quando acontecer, recorram ao advogado fiel que vocês têm. Nada de tentar impressionar a Deus, Ele não se impressiona. Nada de tentar conquistá-lo pela parte externa da religião, nada lhe chama tanta atenção. Faça uso da graça de Deus e de sua misericórdia. Mas por que Saul está tão perdido, irmãos? Ele não é o rei de Israel, não é o líder do povo de Deus, mas o que está acontecendo? Saul perdeu a palavra de Deus. Ele ainda tem uma igreja, mas não tem mais a palavra de Deus. Nós lemos: o Senhor não falou ao coração dele. E você deve se lembrar, Samuel ainda está vivo. O profeta de Deus, boca de Deus, ainda está por perto. Capítulos passados, Samuel disse a Saul: eu não vou fugir, ficarei aqui, estou disposto a continuar ensinando a voz de Deus. Saul o procurou? Não. Eu não li, vocês podem fazê-lo depois. Saul procurou andar, versos 2 e 3, como neto de Eli, a linhagem sacerdotal rejeitada pelo Senhor. Ele não procurou Samuel. Ele contratou a família de Eli para estar ao lado dele. Logo percebam, ele tem uma igreja, ele tem um pastor, mas não tem palavra. É a nossa situação, irmãos. Centenas de igrejas, milhares de pastores e muitos cristãos confusos. Não sabem, dizem não conhecer a vontade de Deus. Não poderiam dar razão de sua fé em um parágrafo. Ficam perdidos, vulneráveis, e acabam entregando as decisões mais importantes de sua vida às mãos de falsos profetas, de adivinhos. Que Deus nos livre
que lutemos por uma igreja que tem palavra, irmãos. Que lutemos por uma igreja em que Deus fale, poderosa e continuamente com seus filhos por meio da palavra. Se esta é a sua igreja, valorize-a. Esteja aos pés dos pastores mestres que Deus deu à igreja. Encoraje-os no exercício de seus ministérios. Alegre-se com os jovens que se levantam como novos mestres. E faça de tudo para apoiar aqueles que pregam e ensinam a palavra. Se esta não é a sua igreja, procure uma igreja que tenha palavra. Ah, mas eu tenho muitos amigos lá, pastor. Eu sei, mas você tem palavra? Ah, eu estou acostumado com o templo. Eu sei, ele é ótimo, mas você tem Bíblia lá? Ah, eu cresci na igreja, sempre estive lá. Você está crescendo na palavra? Essa é a questão, irmãos. Para terminar, não como o sermão, eu deveria estar terminando, mas com a divisão, a segunda divisão deste sermão. Me permitam perguntar: por que não Jonatas? Se fizéssemos uma comparação rápida entre Saul e Jonatas, o mais novo ganharia disparadamente. Você diria: Renan, ele é melhor. Ele dá sinais de ser um homem piedoso. Ele é corajoso. Ele daria um baita rei, eu concordo. Mas ele nunca foi. Nunca seria rei de Israel. Nos parece injusto. Até certo ponto errado. Vivemos em uma sociedade que celebra a meritocracia. Pessoas lutam pelo que querem, conquistam seus espaços, fazem de tudo para chegar. E de fato, irmãos, a Bíblia não anula em nada nossa responsabilidade. É assim mesmo. Se quer passar no concurso, não adianta só orar, meu amigo. Vai estudar. Ah, eu quero alcançar esta posição, eu quero ter isso na vida, pastor, ótimo. Faça alguma coisa. Prepare-se, organize-se, separe tempo, tenha disciplina, invista. Faça a sua parte. Mas depois, seja qual for o resultado, se você fez tudo o que pôde, e se você é crente em Jesus Cristo, durma em paz. Você não foi aprovado. Você estudou, deu duro, perdeu noites de sono, investiu tempo, dinheiro, recursos. Não passou. Ah, você não foi promovido. Tinha tudo para ser. Mas na competição você foi preterido. Alguém despontou como melhor. Você não chegou à posição que queria. Você fez tudo o que podia. Você é crente em Jesus Cristo? Durma em paz. O universo inteiro está nas mãos dele. Nossas histórias também. É ele quem de maneira sábia
nos conduz e nos coloca onde quer. Não estamos na mão do acaso. Não chegaremos lá apenas porque estudamos ou trabalhamos. Não deixaremos de chegar, irmãos. Onde Deus nos quer levar, a história é dele, será vivida para a glória dele. E depois, ele é o rei, e o reino é dele, nós somos servos. Qual é o servo que diz a seu rei: eu só te servirei sob as minhas condições? Só te servirei se passar no Enem para isto. Só te servirei se tiver uma conta com X. Só te servirei se... Não, irmãos. Nós somos servos. Servimos àquele que deu a própria vida em nosso resgate. Nós recebemos o que ele nos dá. E o servimos onde e com o que ele nos deu. Posso ouvir um amém? Para terminar, irmãos, consideremos, por último, o engano da vitória. Os irmãos da feijoada acordaram? Graças a Deus. Você me prometeu, Tom. O capítulo 14, irmãos, o mesmo que começou como um contraste, termina como um resumo. Na verdade, é o segundo resumo do livro, e ele nos serve como uma espécie de transição. Estamos nos movendo do segundo para o terceiro personagem central do livro. Dessa forma, antes de nos levar a Davi, o homem segundo o coração de Deus, o autor deste texto resume minimamente a vida de Saul. Resume minimamente, eu acho que ficou redundante, mas vocês me entenderam. É porque o resumo é curto mesmo. Os versos 47 e 48, por exemplo, nos falam das vitórias militares de Saul. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor: Moabitas, Amonitas, Edomitas, os reis de Zobá e os filisteus. Para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo. Em algumas versões, para qualquer lado que fosse, Saul era vitorioso. Verso 48, ele lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. A vida familiar dele foi igualmente ativa. Versos 49, 50 e 51. Os filhos de Saul foram Jonatas, Isvi e Malquizua. O nome de sua filha mais velha era Merabe, e o da mais nova era Mical. Sua mulher chamava-se Ainoã, e era filha de Aimaas. Só nome bonito. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, melhor, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E agora o autor conclui o capítulo 14, voltando à situação militar de Saul. Ele nos diz, verso 52, houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no seu exército. Eu acho que com este último verso, o autor sagrado está nos dizendo duas coisas. A primeira, Davi está para chegar.
Ele não é um homem forte aos olhos dos homens, mas será alistado para o reino de Deus. A segunda, embora tenha sido vitorioso, a vida de Saul foi uma guerra o tempo inteiro. O homem viveu em guerra acirrada contra os filisteus durante todo o seu reinado. Ainda assim, irmãos, segundo o resumo do autor sagrado, Saul foi um rei vitorioso. Não lhe parece estranho? Depois de 2 capítulos falando de Saul em termos negativos, o autor sagrado conclui a sua história nos dizendo que ele foi um rei vitorioso. Como explicamos isso? Historicamente falando, escreve um comentarista, Saul foi mesmo vitorioso. É um fato. Ele venceu inúmeras batalhas. Agora, espiritualmente falando, Saul foi um fracasso. Como tantas vezes ouvimos, as aparências enganam. Eis a principal lição deste resumo ao final do capítulo 14. As aparências enganam. Se é assim, tenhamos cuidado com a avaliação que fazemos do sucesso dos homens. Aos olhos dos homens comuns, ou de um homem comum, perdão, o sucesso é mensurado por meio de currículos, conquistas, realizações, bens materiais. Nesse sentido, Saul foi um homem de sucesso. Mas não nos deixemos enganar, irmãos. A avaliação do próprio filho de Saul foi: meu pai trouxe desgraça a Israel. A de seus soldados foi: Jonatas deverá morrer, sendo ele o libertador. A avaliação de Deus no capítulo anterior foi: você agiu como tolo, Saul, desobedecendo ao meu mandamento. E no capítulo seguinte, Deus dirá a ele o seguinte: a obediência é melhor do que o sacrifício. Você me entendeu? Aos olhos de Deus, bens, realizações e diplomas não determinam sucesso. Sucesso, segundo Deus, irmãos, em uma frase, é obediência à sua voz. Logo, você pode ser o homem mais rico de João Pessoa e não ser bem-sucedido aos olhos de Deus. E você pode ser um dos mais pobres e ser o mais bem-sucedido aos olhos do Senhor. De maneira prática, Deus não vai nos perguntar sobre quantas casas, quantos diplomas nós temos na parede, quantos apartamentos nós temos em João Pessoa. Não. Ele vai nos perguntar sobre o que fizemos com tudo que recebemos dele, se foi usado para a glória dele. Ele não vai lhe indagar sobre a universidade do seu filho, se você o enviou para a melhor universidade da América do Norte, da Europa ou do Brasil. Mas talvez ele já esteja lhe perguntando: você fez de seu filho um discípulo de Cristo Jesus? Tenhamos cuidado, irmãos, com o que buscamos na vida. Nas palavras do pastor presbiteriano Timothy Keller,
Nós não nos prostramos mais diante da antiga deusa Afrodite. É verdade. Diríamos, não somos tão primitivos. Mas muitas garotas de nosso tempo ainda são levadas à depressão e a outras doenças, por causa da busca obsessiva pelo corpo perfeito. Da mesma forma, continua Keller, não queimamos incenso à deusa Ártemis. Mas quando dinheiro e carreira são elevados a uma proporção cósmica, nós realizamos ao menos um tipo de sacrifício infantil quando negligenciamos a família. Nas palavras de outro autor, as melhores pessoas de nossa época não abusam mais do álcool. Elas abusam das próprias vidas. E tudo em busca do sucesso. Porque o sucesso nos dá aquela sensação momentânea de importância. Você faz algo grande e de repente você é o centro das atenções. Você é colocado em um pedestal. E obviamente você se sente mais importante. Mas isso passa. Você volta a ser uma pessoa normal e ninguém, ou muitos não gostam de ser assim, apenas pessoas normais. Então o que você faz? Você reúne forças, monta um plano e sai outra vez em busca do mesmo sucesso, que de novo lhe dará uma sensação, que de novo também passará. E assim nós vivemos, de um projeto a outro, de uma guerra a outra. Mas tenhamos cuidado com o que buscamos na vida. Pois enquanto vivemos para conseguir prestígio, poder e riqueza, as poucas pessoas que Deus nos confiou podem estar sofrendo. Enquanto corremos atrás do vento, buscando ter coisas, experiências que não vão nos realizar de verdade, o nosso relacionamento com Deus enfraquece. De novo, Saul foi vitorioso no campo de batalha, mas fracassou em casa e no relacionamento com Deus. Eu gostaria de dizer que somos melhores do que ele, que nunca estivemos, nunca estaremos no lugar dele. Mas sendo bem sincero, irmãos, nós todos fracassamos aqui. Nós todos corremos atrás do vento em alguns momentos da vida. E nós todos nos encantamos com vitórias passageiras e enganosas. E talvez estejamos colhendo os frutos. Olhando para trás e pensando, não deveríamos ter gastado tanto tempo com isso, olha o que aconteceu. Cristãos são pecadores. Cristãos erram e fracassam também. A nossa sorte é Cristo. Ele não fracassa. Não fracassou quando foi à cruz no seu lugar. Por isso, irmãos, para usar as palavras de Timothy Keller outra vez, para quebrar o encanto da vitória enganosa, nós não podemos apenas empurrá-lo para fora do coração, nós precisamos substituí-lo com o Evangelho. É assim que nos protegemos de mais derrotas. A lógica dele é a seguinte: quando falamos de vitórias,
geralmente mencionamos as nossas conquistas, apontamos para os nossos feitos, olhamos demais para as nossas realizações. Quando falamos do Evangelho, lembramos da vitória dele, da conquista dele. Salvação não é conquista nossa, é conquista de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Logo, ninguém aqui pode se gabar, ninguém pode bater no peito e dizer: eu conquistei a Deus. Claro que não. E quanto mais cantamos, ouvimos e meditamos no Evangelho, mais nossos olhos e afeições são cativados pela beleza e poder do Salvador. E pouco a pouco, irmãos, vamos nos sentindo seguros e valiosos aos olhos de Deus, não porque somos homens e mulheres de sucesso aos olhos dos homens, mas simplesmente porque Deus nos aceitou mediante Cristo Jesus e ponto. Assim, pelo poder do Evangelho e pela atuação do Espírito com a palavra, semana após semana, nós somos libertos da tirania da vitória que engana. Não precisamos ter tudo o que vemos na TV. Não precisamos atender às demandas das pessoas com quem vivemos, em termos de bens e experiências. Por causa de Cristo, nós podemos ser apenas bons maridos, boas esposas, bons pais, bons trabalhadores, bons cristãos, na certeza de que, aos olhos de Deus, o sucesso de Cristo nos basta. Façamos isso, irmãos. Voltemo-nos todos para Deus nesta tarde e tenhamos nele tudo o que precisamos para a nossa salvação e santificação. Aquela menina que saiu pulando e gritando: eu venci, estava enganada. Coitada, ela não sabia. Mas o grito de vitória que ela proclamava era, na verdade, uma declaração de derrota familiar. E por vezes esta é a nossa situação, irmãos. Estamos cantando sobre algumas vitórias, sem perceber sérias derrotas no coração. Não saiamos daqui como entramos. Aproveitemos esta oportunidade. Nos humilhemos perante o Senhor em arrependimento, por nossa vaidade, por nossa ganância, por nossa negligência, e achemos nas mãos dele graça e misericórdia para recomeçar. Reconheçamos que nossas vitórias sem Cristo são passageiras e incompletas, ao passo que com ele, por causa dele, mesmo que não sejamos vitoriosos aos olhos dos homens, nós já somos mais do que vencedores diante de Deus. Isso nos basta, irmãos. Então celebremos, cantemos ao Salvador, ao vencedor, ao autor da nossa fé. Queria que você curvasse a sua cabeça nesse instante
e fizesse uma breve oração, tendo em mente o que você ouviu. Enquanto isso, os oficiais que vão me assistir neste momento de ceia já podem se aproximar também. Senhor, perdoa-nos por nossas faltas, por nossos pecados. Nem sempre te reconhecemos como o doador de nossas vitórias. Vez por outra nos vangloriamos do que temos e conseguimos, como se não fosse fruto de tua graça e de tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus. Nós não queremos correr o perigo que Saul correu, de fazer exigências tolas de nossos cônjuges, filhos e irmãos em Cristo. Não queremos perdê-los. Queremos ganhá-los para ti. Senhor, ajuda-nos em nossa avaliação de sucesso. No que pensamos do sucesso e no que buscamos para as nossas vidas. Livra-nos de sermos vitoriosos lá fora, mas sermos fracassados em nossos lares, famílias e igrejas. Tu nos basta, Cristo Jesus. Tu és a nossa pérola de maior valor. Por meio do teu sangue, temos livre acesso a Deus. O Criador soberano nos chama de filhos. Temos o teu cuidado, a tua boa mão, os teus olhos estão sobre nós. E por fim, quando morrermos, não seremos lançados ao inferno, seremos conduzidos às mansões celestiais. O que queremos mais, Senhor? Que estejamos satisfeitos em Ti e com tudo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. Amém.